Esse é o BonaCast, o seu podcast de finanças e investimentos em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do meu canal. É um prazer bater mais um papo com vocês aqui, jogando algumas das minhas ideias para que vocês possam refletir. Naturalmente é muito bom, porque essas ideias elas surgem justamente da conversa, da interação com vocês, né? Com os meus alunos, com as pessoas que escrevem aqui no canal, e muitas dessas ideias elas vão amadurecendo também, lidando com os investidores e vendo como eles vão se comportando ao longo do tempo e como que eles vão sentindo a evolução das coisas, né? Da sua trajetória de investimentos, de finanças e esses assuntos relacionados a esse tema que a gente trabalha. Então, claro, da minha própria experiência individual também, mas quando a gente pega só a nossa experiência individual, você não consegue ter uma amostragem muito grande, né? Porque você só veria aquilo que você decide, como você faz. Você não consegue ver as milhões de alternativas que você consegue ver quando a gente compartilha as ideias e captura, né, as ideias compartilhadas por vocês e por todas as pessoas aí que a gente vai interagindo nessa trajetória, que eu entendo que é uma trajetória muito bacana. Entendo que a gente está todo mundo numa estrada, indo para um caminho, né? E cada um vai trazendo as suas experiências e contribuindo. Então, esse podcast é legal porque estou fazendo ele cada vez mais disruptivo, assim, no sentido de mais livre, para poder jogar as reflexões, assim, de uma maneira nem sempre acabada, né? Mas olha, eu tenho refletido bastante sobre a cilada da independência financeira. Eu considero uma cilada. Eu estou entendendo que há muitas situações em que isso acaba se tornando uma armadilha e as pessoas se prendem nisso. Olha só que absurdo, né? A pessoa se dedica, investe, poupa, pensa no longo prazo, renuncia ao prazer imediato de um gasto qualquer e depois, quando ela atinge todos os parâmetros técnicos das finanças, ou seja, um montante que poderia dar tranquilidade para ela, ela se vê numa cilada e não consegue sair de um determinado buraco lá, mesmo com muito dinheiro guardado, que é engraçado. Mas a grande questão da cilada que eu acho interessante a gente tocar é a seguinte: primeiro, quando a gente começa a pensar na nossa independência financeira, a gente pensa naquela ideia de que eu vou constituir um determinado montante financeiro em investimentos, em aplicações, que as rentabilidades dessas aplicações serão suficientes para custear o meu nível de vida, e dessa maneira eu me torno independente porque eu não dependo mais de vender a minha mão de obra para sobreviver. Então, nessa maneira você se torna livre no sentido de você vai escolher como você quer trabalhar, quando, e aquilo não é uma decisão financeira, é uma decisão meramente de satisfação, né? Só que uma coisa que acontece muito é que às vezes a pessoa chega e fala assim: vou fazer meu plano de independência financeira. Eu quero ter aqui uma renda de R$5.000 proveniente dos investimentos. Aí ela vai e faz uma conta, tá? Vou fazer umas continhas aqui muito simplificadas, só para a gente poder ilustrar a questão. Vamos supor que eu tivesse aqui R$1 milhão aqui, tá? Uma pessoa qualquer, R$1 milhão, e que ela resolveu viver com R$5.000 de rentabilidade. Aí ela junta esse 1 milhão. Aí vamos supor, né, tá aqui uma rentabilidade de renda fixa, a gente pudesse dizer, hoje com juros atual, no momento em que eu estou fazendo o podcast, isso seria um sonho, mas não é isso que tá, né? Mas vamos supor que você conseguisse extrair uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Isso daria, né, 10% daria 100 mil, 5% daria 50 mil, 0,5% daria 5 mil. Então, com 1 milhão aplicado, 0,5%, 5 mil, ela vai, tira e usa. O que aconteceria é que ao longo do tempo o valor principal ia continuar sendo 1 milhão, mas a inflação ia subir, esse valor ia diminuir, esses 5 mil também depois não ia ser suficiente para ela continuar vivendo, porque os custos das coisas, do nível de vida dela vai aumentar pela simples correção da inflação. Então, a primeira preocupação. Aí ela fala assim: então eu preciso ter duas, eu preciso ter o dobro disso, né? Que é o que eu falo, eu recomendo às vezes de maneira intuitiva, sem uma conta exata, porque não tem como a gente precisar inflação futura, mas então vou juntar 2 milhões, que aí o 0,5% dá 10 mil, eu uso 5 e deixo 5 que vai ficar se reintegrando ao capital principal, e é uma maneira de eu corrigir
É isso aí, e sempre tirar metade da rentabilidade. Então, além de eu ter a preservação do valor total, eu também vou ter um aumento mensal da minha retirada, porque o primeiro 1 milhão gera 5 mil, primeiro 2 milhões gera 10 mil. Aí eu pego e deixo 5, então eu vou ter 2 milhões e 5 mil. Aí no segundo, eu vou render sobre 2 milhões e 5 mil, então eu vou ganhar um pouquinho mais, vamos supor que dê 10 mil, sei lá, e 180, chutei. Então eu vou poder tirar a metade disso. E aí eu vou corrigindo tanto a minha remuneração mensal quanto o principal lá, né, que vai gerar renda. Então é uma maneira de eu me proteger também da inflação, garantindo o aumento do valor lá ao longo do tempo e tirando só uma parte da rentabilidade. Aí, só que o que acontece? A gente vai trabalhando, vai vivendo, né? E aí naturalmente a nossa renda melhora. Quando a nossa renda começa a melhorar, a nossa qualidade de vida vai melhorando, a gente começa a perceber que, poxa, 5 mil talvez não seja um nível de vida que eu me sinta confortável, porque eu alcancei, eu sou jovem, eu tenho mais tempo aqui para melhorar isso, né? Então, acho que eu vou começar a planejar uma aposentadoria, uma independência financeira com um nível de vida de 8 mil. E aí você já dobra essa conta. Então, aquilo que era 1 milhão já virou 2, né? E agora você tem um valor ainda maior para poder gerar lá os seus 8 mil. Você precisaria gerar 16 mil, né? Então você vai aumentando o valor que você precisa. Então observe que 1 milhão vira 2 e depois ele aumenta mais um pouco. E aí você vai tendo a sua vida, e aí você atingiu aí o seu nível de vida de 8 mil, porque sua renda foi melhorando, você foi tendo evolução, e aí você fala, pô, mais 8 agora acho que vai ficar apertado, acho que eu vou tentar fazer um planejamento com 10 mil. Aí, para fazer um planejamento de independência financeira com 10 mil, então você já tem que ter 4 milhões, para render meio dá 20, e você tira 10 e deixa 10, né? Então você já vai aumentando o tamanho ali. E na medida que a sua vida vai acontecendo, e eu não estou falando nem que você vai atingindo não, tá? É quando a sua renda vai aumentando na sua trajetória profissional mesmo. E quando você vai passando essas etapas, o seu nível de vida vai melhorando. E você, aquilo que você já passa a ter de conforto adicional, vai sendo incrementado nessa conta. Você fala, agora eu já não consigo viver mais sem essa comodidade. Ou você pode falar, não, eu consigo viver sem essa comodidade. Mas se eu puder continuar com essa comodidade, vai ser tão bom, né? Então, o que acontece é que essa cilada vai acelerando e, na verdade, você vai sempre aumentando o valor do montante que você precisa seguidamente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para não ficar correndo atrás disso eternamente é você tentar pensar que numa aposentadoria, alguns excessos talvez você não precise, talvez você possa ter uma vida um pouco mais simplificada, e eu não estou falando de perda de qualidade de vida não, tá? Estou falando de simplificação mesmo, né? De tamanho de imóvel, de luxos que às vezes são completamente desnecessários e coisas assim. Porque senão, o que acontece? Quanto mais a pessoa evolui, aí você vai vendo pessoas que vão evoluindo na carreira corporativa ou no empreendedorismo, mas daqui a pouco o cara está ganhando 50 mil por mês, está amarradão, consegue ter uma boa qualidade de vida, mas aí ele já vai ter que ter uma renda para ele manter aquele nível de vida muito mais elevada. Então ele vai ter que ter muito mais investimento. Então, o grande dilema aí da independência financeira, ela não está nem tanto associada ao montante que você precisa, mas sim à sua capacidade de geração de renda. Às vezes uma pessoa pode não ter um montante tão significativo, mas ela pode ser um empreendedor, montou uma empresa, e aí com o tempo ela foi se preparando para sair da operação, e lá ela consegue tirar os dividendos dele, né, numa empresa fechada, não estou falando nem numa aplicação em ações, não. E ele consegue gerar uma renda proveniente que ajude-o a se manter. Então, a grande questão aqui é a gente entender o risco da gente cair numa cilada de insatisfatoriedade eterna, de assim, eu sempre estou insatisfeito, eu preciso melhorar, eu posso melhorar, porque senão daqui a pouco você está com um monte de dinheiro e ainda é insuficiente. Né? O que é uma idiotice cá entre nós, né? Então assim, juntei um monte de dinheiro e ainda sou um lunático atrás de mais dinheiro. Então você deturpa completamente o objetivo do negócio, que é você ter uma vida bacana.
Uma vida, o que é uma vida bacana? É uma vida que você vive correndo atrás do rabo? Ou é uma vida que você tem tranquilidade para ser quem você é? Eu falo muito nessa história de ser quem você é, falo muito assim, né? Falo muito para mim mesmo, e às vezes falo nos conteúdos, porque eu acho que a grande oportunidade de uma situação financeira confortável é essa. É você, depois de um tempo, voltar às suas origens e se buscar. Né? Se buscar internamente para dar um rumo na sua vida que não é mais aquele rumo de sobrevivência, mas sim de autorrealização, entendeu? Então aí que tem a questão. Então eu acho que a independência financeira ela pode até ser alcançada numericamente, mas o grande lance é a liberdade, é você trabalhar a liberdade. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, e ele não é só trabalhado apenas na acumulação. Ele é trabalhado também no seu íntimo, no seu desenvolvimento pessoal, às vezes tentando ter uma vida saudável, lendo, aprendendo sobre outros assuntos também, porque além disso, vocês sabem o que acontece quando as pessoas muito ativas, que trabalham muito a vida toda, chegam num momento, se aposentam, às vezes elas definham, elas não conseguem lidar bem com essa situação. E isso também pode ser uma cilada de independência financeira. Então você precisa se desenvolver para equacionar todos esses fatores e se preparar, inclusive, para um momento em que você vai dizer, não, aqui tá ok, agora eu vou me preparar para essa nova realidade que eu quero alcançar em X tempo e vou começar a procurar outras coisas para eu me ocupar, para eu me desenvolver, para eu manter minhas coisas ativas e tudo, né? Porque a gente não pode pensar que a independência financeira é aquele momento em que eu vou ficar fazendo nada para sempre, porque aí não tem nada de liberdade nisso, aí é outra cilada. Então acho que essa reflexão da cilada da independência financeira é importante, porque ela vai requerer da gente não apenas um determinado valor acumulado, porque a nossa insatisfatoriedade vai fazer com que esse valor cada vez seja maior para a gente custear novos mimos, né? E isso pode ser tipo um ratinho correndo naquela roda que não acaba, ou então da gente não estar emocionalmente preparado para usufruir de toda a construção que a gente fez ao longo do tempo. Então acho que esses são os principais pontos aí que a gente precisa ficar atento para ao planejar a independência financeira, saber que a gente precisa se desenvolver também em várias áreas como indivíduo e não apenas na área financeira, porque se for só a área financeira, você vai virar simplesmente um viciado em dinheiro, e viciado em dinheiro ou viciado em crack dá no mesmo, né? Então o vício nunca é bom. Então a questão é a gente saber equacionar todas essas questões e levar uma vida que vale a pena. Beleza, pessoal? Então esse foi o recado do podcast de hoje, um grande abraço, encontro vocês novamente para mais um podcast na próxima semana. Valeu!